Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Quero agradecer a Deus por todos os inscritos do canal, sejam todos bem-vindos. Agradeço também àqueles que ainda não se inscreveram, mas eu peço por gentileza, por favor, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Não se esqueçam que o like é muito importante para o crescimento do canal, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão falando sobre a segunda vinda, a parousia, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70. A vinda do Filho do Homem nunca foi para destruir o mundo cósmico, o planeta Terra, o mundo global. A vinda do Filho do Homem foi em juízo para o estabelecimento de um novo pacto, o fim do velho Aion, o fim da antiga dispensação da lei de Moisés. O fim das coisas que, para nós hoje, no século XXI, não serve, até porque nós não fomos chamados para vivermos o antigo pacto. Quem nasceram debaixo do antigo pacto, da lei de Moisés, foram exatamente os judeus. Então, o tema dessa mensagem é: até o sumo sacerdote entenderam. Ou seja, até o sumo sacerdote entendeu. Não só o sumo sacerdote, como os escribas, os fariseus, eles entenderam quando Jesus estava falando em dados momentos, se referindo a eles, se referindo para aquele povo daquela geração. Então, observe que todos nós sabemos quando alguém está falando, se referindo para nós. Se alguém falar algo que vai acontecer se referindo para a minha pessoa, é claro, com certeza que eu vou identificar e saber que aquela expressão falada, aquela fala está sendo para mim. Como também você vai entender que é para você. Foi exatamente o que aconteceu na fala de Jesus quando ele estava no Sinédrio, quando ele estava sendo julgado, onde ele foi condenado em morte de cruz. Observem, em Mateus capítulo de número 26, versículos 64 e o 65, muito conhecido essa passagem, muito pregado por nós. Veja, Mateus 26, capítulo de número 64 e o 65. Veja bem, vamos ler o versículo 62 primeiro, meu irmão, para a gente entender. Jesus estava aqui perante o Sinédrio, ali no século I. Jesus estava sendo julgado ali. Então, observem, o Sinédrio não existe mais. Presta atenção, no versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote. Olha, quem se levantou foi o sumo sacerdote da época de Jesus. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhes: não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Ou seja, o sumo sacerdote disse: você não fala nada, você não responde nada, você não se defende coisa alguma com estes que estão lhe acusando, com estes que estão depondo contra você? Versículo 63. Jesus, porém, guardava silêncio.
Olha, Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, como Jesus guardava silêncio, o sumo sacerdote insistiu, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhes: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Veja que o sinédrio estava cheio de pessoas ali. E o sumo sacerdote diz assim, olha, digo-vos, porém, olha o que o sumo sacerdote diz. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhes: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos fale, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 64, disse-lhe Jesus, beber uma aguinha aqui para melhorar mais. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Jesus disse: tu disseste que eu sou o filho do homem, eu sou o filho de Deus. Foi você que falou, Jesus estava falando em outras palavras. Disse-lhe Jesus: tu dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve. Quem era que iria ver em breve? Essa palavra, essa expressão de Jesus aqui, essa resposta de Jesus para o sumo sacerdote da época, lá dentro do sinédrio, onde tinha muitas pessoas, onde Jesus estava sendo interrogado, julgado e foi condenado. Essa resposta de Jesus aqui foi para nós, para os nossos dias? Não, nem para mim, nem para você. Não foi para a igreja do Brasil do século I, ou seja, do século XXI. Não. Veja. Tu dissestes, digo-vos, porém. Jesus estava respondendo para o sumo sacerdote. E ele disse assim, disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis. Quem era que iriam ver? O sumo sacerdote. Aqueles que estavam ali no sinédrio, dentro do sinédrio. No momento onde Jesus estava sendo interrogado. Onde Jesus, entendeu, foi abordado pelo sumo sacerdote que respondesse se ele era o filho do homem. Entendeu? Então veja, que vereis em breve. Quem era que iriam ver? Nós? Não, eles. Alguns que estavam ali dentro do sinédrio, com certeza, no ano 70 do primeiro século, eles viram a vinda do Filho do Homem sobre a nuvem. Como Jesus falou, todo olho ia ver. Sim, ver, não ele de corpo, num corpo físico, de carne e sangue, de uma massa corpórea. Não. Viu a destruição, os sinais que estavam ali acontecendo naqueles dias, nos últimos dias. A vinda do Filho do Homem, entendeu? Foi num corpo glorificado. Agora, todo olho viu, sim, a destruição de Jerusalém. Os sinais que estavam acontecendo ali naqueles dias. Então veja, tu dissestes, digo-vos, porém, que vereis, vocês vão ver, vocês que estão aqui, vocês verão, vocês vão ver. Olha, vereis em breve. A pergunta é, o breve aqui que Jesus falou, esse breve pode ser aplicado para 20 séculos depois, 2000 anos depois. Se você estiver fazendo uma redação numa sala de aula, onde o professor de português vai perguntar, faça uma redação falando sobre daqui a 20 séculos, daqui a 2000 anos depois, você vai colocar na redação o breve para 2000 anos depois, o breve para 20 séculos depois? Não pode. Entendeu? Automaticamente o professor irá lhe reprovar. Você será reprovado na redação, porque não se aplica o breve, o próximo, o sem demora, o está perto para 20 séculos depois, 2000 anos depois, meus irmãos. É preciso usar o raciocínio. O culto é racional.
Entendeu? Então nós temos que usar a nossa mente. Seja um pensador de você mesmo. Nós hoje não somos mais enganados. Então veja, não se coloca breve para 2000 anos numa escrita. Não se coloca breve para 20 séculos, 20 séculos depois, porque isso foi falado por Jesus no século I, nós estamos no século XXI. Não existe, meu irmão, 20 séculos se passaram, 2000 anos se passaram. Se isso fosse para acontecer ainda hoje, o sacerdote teria que estar vivo, aquela geração ali, muitos deveriam estar vivos para ver o breve que Jesus falou, que eles iam verem. Vereis em breve. Ó, é muito claro, meu irmão, contra fatos não há argumento. É preciso ser muito desonesto, como diz o nosso irmão Erivelto aí, aqui de Recife. É preciso ser muito desonesto com a palavra, com o evangelho, com a escatologia consumada. Meu irmão, ter muita desonestidade. Quanta soberba desses homens que eles não querem admitir que aprenderam errado, ensinaram errado, continuam ensinando errado e não são humildes de reconhecer. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa a vocês. Não é feio a gente chegar assim e dizer, ó, eu errei nisso aqui e peço desculpa, mas hoje eu analisei e quero me retratar, fazer uma reforma. Isso não é feio. Feio é a gente continuar na mentira, se enganando e enganando as pessoas e enganando a si mesmo, sabendo que no fundo estão errados. Isso que é feio, meu irmão. Continuando, ó, Jesus, porém, guardava silêncio. Não, versículo 64. Disse-lhe Jesus, tu dissestes, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quem era que iriam ver? Quem era o que iam ver? E seria em breve o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Nuvens aqui é uma linguagem de figura, uma figura de linguagem. Era uma expressão falada do Antigo Testamento. Nuvens fala de juízo. O juízo de Deus, que os judeus, eles entendiam perfeitamente aquela linguagem, aquela expressão falada entre eles. Aqui é uma expressão hebraica, onde os judeus, eles entendiam perfeitamente do que Jesus estava falando. Então veja que até o sumo sacerdote, ele entendeu a fala de Jesus. Quem não entendeu hoje foi os homens, os líderes religiosos, que vivem aplicando, dizendo que Jesus está voltando, olha os sinais, olha os sinais. Meu irmão, quem viviam de sinais era o povo judeu. Nós não somos judeus para viverem de sinais, vivermos de sinais, perdão, corrigindo. Nós andamos por fé no novo pacto, andando por fé naquilo, crendo na nossa consciência, no nosso espírito, que tudo já aconteceu, tudo já foi feito. Nós estamos aqui contando uma história. Isso é fato histórico, meu irmão. Não é nada para o presente, ou seja, para o futuro, para o presente. Nós podemos pegar coisas boas aqui, sim, e aplicarmos nas nossas vidas. Como, por exemplo, combater o engano e a manipulação do sistema, que diz que o Filho do Homem ainda vai voltar, Jesus está voltando, Jesus já voltou, foi uma mudança pactual. Então veja, disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Então o sumo sacerdote entendeu a fala, a expressão de Jesus. Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Homem que veio no ano 70. E seria em breve, e eles iriam ver. Eles iriam verem e viram perfeitamente. Aqueles que estavam vivos ali no ano 70, viram tudo acontecendo. E hoje, como prova viva da vinda de Jesus, a destruição do templo falado por Jesus, em Mateus 24, 2, versículo 2, é um pedaço de muro que se encontra lá em Jerusalém, na antiga cidade,
conhecido como o Muro das Lamentações. Todo olho viu a destruição de Israel. A destruição ali do velho Aion, o término do velho Aion, da antiga aliança, da velha dispensação, da lei de Moisés. Outra passagem aqui, meu irmão, que se encontra em Mateus 17, voltando mais atrás, veja que até o sumo sacerdote, ele entendeu o que Jesus estava falando. Que ele era o Filho do Homem, que ele viria em breve sobre as nuvens, em juízo contra Israel. Mateus 17, vamos lá. Mateus 17, versículo 9, diz assim, ó. Em diante, do versículo 9 em diante, diz assim, ó. E descendo eles do monte, Jesus e seus discípulos, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Estava falando ali do Monte da Transfiguração. Foi uma visão, entendeu? Ali onde eles viram Jesus, Elias e Moisés, no Monte da Transfiguração. Continuando. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas, olha, os escribas, porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro. E onde é que está escrito que Elias vinha primeiro? Em Malaquias capítulo de número 4, 7, vamos lá? Depois a gente volta novamente para Mateus. Malaquias 4, versículo 7 diz assim, ó. No versículo 6. Versículo 5. Perdão, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A vinda do Filho do Homem foi o grande dia, um dia de terror, de calamidade, de mortes. Mais de 1.500.000, entendeu? 1.000 judeus foram mortos. Outros foram levados para outras nações. Outros ficaram ali, em Jerusalém. Muitos foram mortos, outros foram levados como escravos. Então foi uma destruição, foi o grande e terrível dia do Senhor. Olha, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terra não é o mundo global, não é o mundo cosmo, o planeta Terra. A terra aqui é G, o G, mundo habitado, território, nação. A nação de Israel, o território de Israel, o mundo habitado, meu irmão. É isso que nem isso, alguns pastores aí, alguns líderes não aprenderam. E quando vê o nome terra, mundo, anjo, aí leva tudo para o literal, e, entendeu? Aí diz que não entendeu completamente, entendeu? Dependendo do contexto, o mundo, o nome mundo, o anjos, entendeu? Terra, dependendo do contexto, meu irmão, você tem que aprender o que estava falando ali, o contexto, para você entender que mundo é esse, que terra é essa, que anjo era aquele que se fala nas escrituras. E outras expressões faladas que eles não entenderam, muitos não entenderam. Então veja, já existia uma profecia que antes do grande dia né, terrível do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, o profeta Elias viria primeiro, antes que o Filho do Homem viesse. Então, é a fala dos discípulos aqui com Jesus. Voltando aqui para Mateus 17, onde nós estávamos, veja, no versículo de número, Mateus 17, no versículo de número 9, versículo 10. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, por que dizeis então os escribas que é mister, que Elias venha primeiro? Veja a profecia lá em Malaquias, que Elias viria primeiro, antes do grande e terrível dia do Senhor. E Jesus respondendo, disse-lhe, Jesus respondeu a quem? Aos discípulos, numa conversa particular entre eles. A conversa era com os discípulos, era para eles.
Presta atenção. Ó, aí ele diz aqui, ó. E Jesus respondendo disse-lhes: é verdade, ó, Elias virá primeiro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Versículo 12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Veja, então, versículo 13. Então entenderam os discípulos, olha, então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista, ou seja, os discípulos entenderam que Jesus estava falando que Elias já tinha vindo, estava falando, se referindo a João Batista. Você está entendendo que até os discípulos entenderam? Os discípulos entenderam ali, no momento que eles fizeram a pergunta a Jesus, no momento que eles interrogaram Jesus, e Jesus, olha a interrogação dos discípulos. E os seus discípulos interrogaram, versículo 10, dizendo: por que dizem então os escribas que é mista que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista, a respeito de João Batista. Elias já tinha vindo, ou seja, estava se referindo a João Batista. A pergunta é, doutor, a pergunta é, teologão, pastorzão, doutorzão, pregadorzão, sabem tudo, só que não. A pergunta é essa para vocês. Elias já veio, porque Jesus estava se referindo a João Batista antes da sua vinda, antes do grande e terrível dia do Senhor. Elias tinha que vir primeiro. A pergunta é: Elias já veio ou Elias ainda vai vir? Se Elias ainda vai vir, então, se Jesus ainda não, ou seja, perdão, se Elias ainda não veio, então Jesus também não veio. Então, se Elias ainda não veio, então Elias está vivo. E aonde é que está Elias? Que era o próprio João Batista. Aonde é que está João? Então João está vivo na Terra, entendeu? Em algum lugar do planeta Terra, do mundo cósmico, com 2000 anos de vida, com 20 séculos de vida. Qual é a criatura, o ser humano que consegue viver 2000 anos de vida, 20 séculos de vida aqui na Terra, minha gente? Cadê os discípulos que iriam ouvir falar de guerras, de rumores de guerras? Cadê os discípulos que iriam ser perseguidos? Minha gente, é falta de raciocínio. E como é que esses homens continuam nesse engano, nessa mentira, minha gente? Não podemos se calar. Não vamos afrontar como eles fazem, mas iremos continuar pregando essas verdades. Essas verdades que um dia estiveram ocultas. Veja que os discípulos entenderam que antes da vinda do Filho do Homem, Elias viria primeiro e já tinha vindo, se referindo a João Batista. Veja o versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Então, antes da vinda do Filho do Homem, a segunda manifestação, Elias teria que vir e já tinha vindo quem? João. Então, veja como é claro, minha gente. Quem não entendeu foram os líderes religiosos de hoje, que continuam na mesma farsa desordenada, sem querer ceder e aceitar que eles erraram. Outra passagem, para terminar, se encontra aqui em Lucas capítulo 20. Quero terminar aqui com Lucas capítulo 20, Jesus falando de uma parábola. Preste atenção, olha aqui, ó. Claríssimo e contra fatos, não há argumento, meu irmão. Não há argumento contra fatos. Lucas capítulo 20, do versículo 13 em diante. Vamos ler aqui, ó. Jesus está contando a parábola, uma parábola dos vinhateiros. Aqui Jesus está falando a questão, contando aqui uma parábola com relação à vinda do Filho do Homem, o estabelecimento do reino que seria tirado para ser entregue a outro povo. Veja,
No versículo 12 diz assim, ó. Não vamos ler o versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arredou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe desse dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, o mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles espancando também a este e afrontando-o, mandaram o vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. Veja que aqueles que o dono da vinha mandava, os seus trabalhadores, os servos, eles eram expulsos dali e eram feridos. Eles não eram aceitos, eles não deram ouvido àqueles enviados que o dono da vinha havia mandado para eles. Continuando. E disse o senhor da vinha: o que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Esse filho amado aqui da parábola, Jesus está se referindo a ele próprio, porque Jesus era o filho amado, o filho de Deus, que veio restaurar Israel, entendeu? Então, Jesus estava falando aqui do filho amado aqui da vinha, aqui da parábola, entendeu? Do dono da vinha, se referindo a ele. Olha, deixa eu ver o versículo. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado, mas vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: é este o herdeiro? Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Jesus foi morto, meu irmão. Estava falando aqui dele mesmo. Jesus estava contando uma parábola para aquele povo ali, aquela geração do primeiro século. Continuando. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Jesus foi morto fora da cidade, fora dos muros da cidade. Ó, que lhe fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. Estava falando do juízo, da destruição que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Olha, irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. Tá vendo? Daria a outro povo, se referindo ao reino de Deus. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Veja, meu irmão, se referindo ao próprio Jesus, ele se referindo a ele. Ó, e os principais dos sacerdotes e os escribas procuraram lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Veja que eles entenderam que Jesus estava falando sobre ele, se referindo àquela parábola. A parábola que Jesus estava falando se referiam a eles. Veja que eles quem? Os escribas aqui, os principais dos sacerdotes e os escribas, eles entenderam que ali, falando sobre o juízo de Deus que viria no estabelecimento do reino, Jesus estava se referindo dentro daquela parábola para eles. E eles entenderam perfeitamente que aquilo que Jesus estava falando se referiam a eles. Como é claro, meu irmão, contra fatos não há argumento. É essa palavra que eu quero deixar aqui. O Filho do Homem já veio, o juízo já aconteceu, uma mudança pactual aconteceu no ano 70. Foi para o estabelecimento do reino, com a queda do templo, com a destruição de Jerusalém, onde foi o fim de uma era, o fim do velho Aion, o fim da antiga dispensação, o fim da lei de Moisés. Nós, depois de 70, já nascemos na plenitude do reino, na plenitude da graça. Depois de tudo estar consumado, depois de tudo estar feito. Jesus não volta mais, ele já veio. Foi uma mudança pactual. Eu não posso estar
dizendo que estou pregando uma graça, esperando a vinda do Filho do Homem. Ora, se a vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70, foi justamente para estabelecer o pacto da graça de uma vez para sempre e estabelecer o reino de Deus que aconteceu no ano 70. Como é que eu digo que estou vivendo o reino de Deus esperando Jesus voltar? Como é que eu digo que estou esperando, que eu estou vivendo a graça de Deus esperando Jesus voltar, se no ano 70 foi exatamente o estabelecimento do reino e o estabelecimento da graça, do novo pacto, novos céus e nova terra? Não faz sentido, meu irmão. Então é essa palavra que eu quero deixar para meus irmãos. Se inscrevam também no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, tem muita coisa boa lá. Se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. Amém? Graça e paz, graça eterna.